Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade naquela série, pensando em Romanos, Gálatas e Calvinismo. Esse vai ser o vídeo número 11. Não assistiu? Assista os vídeos anteriores, porque eu não vou poder repetir tudo, buscar tudo de volta na memória dos irmãos. Se vocês assistiram os vídeos e não está entendendo o que eu estou falando aqui, então quer dizer que você tem que assistir pelo menos o vídeo 9, 10 novamente, para pegar isso daqui. Tá? Coloca no YouTube, velocidade rápida, só para recapitular tudo. Romanos 4, tá certo? Romanos 4, eu vou ler. A finalidade aqui do aprendizado é mostrar a transição das alianças, mostrar como o calvinismo ensina coisas erradas, malignas, você tem que se desviar disso. E não somente se desviar, você tem que também ter respostas e fechar a boca de quem quer mostrar um Deus que não existe nas Escrituras, um tipo de salvação que a Escritura não mostra, um tipo de vida eterna que a Escritura não fala, um tipo de Paulo que nunca existiu nas Escrituras, um tipo de ensino que não é bíblico. Você tem que ter respostas para poder ensinar o que é certo, para ensinar o que é verdade, não é? Todo mundo quer ensinar o que é verdade. Então, vamos contextualizar tudo que se usa sem contexto. Romanos 4. Eu vou ler aqui, vou explicar alguns pontos, irmãos. Eu não quero sair batendo sobre tudo, não dá para explicar tudo certinho, tudo passo a passo, o porquê dos porquê. Eu vou focar nos pontos que eu quero focar. E lembra daquelas perguntas que eu falei que existe, perguntas estratégicas nas cartas do apóstolo Paulo? Eu vou estar destacando essas perguntas e explicando alguns pontos. Você pode ver em Romanos e em Gálatas, não sei se você já viu isso, eu pedi para os irmãos verem isso nos vídeos passados. Na epístola de Romanos e de Gálatas, Paulo vai ter várias perguntas. E quando você analisa o estilo dessas perguntas, vocês vão ver que são perguntas tendenciosas. Eu vou repetir só essa parte, tá? Perguntas tendenciosas que ele aplica sobre o seu próprio ensino. E logo em seguida ele dá a resposta, sabe, acabando com aquele tipo de pergunta. Que, na verdade, acabando, eu digo, ensinando o que é certo, ele destrói aquele pensamento. Na verdade, a pergunta do apóstolo Paulo era afirmações na boca das pessoas. Afirmações de pessoas que ouviam os seus estudos e, compreendendo errado, torciam as suas palavras. Isso é fato, isso o apóstolo Paulo permite que a gente enxergue nas Escrituras. Eu chamo de mensagem secreta, porque eu nunca vi pessoas ensinando isso. Não estou falando isso porque eu sou o único. Eu não vou ser o único a ensinar isso. Muitas pessoas vão ensinar isso, mas até hoje eu não vi. E isso faz parte daquelas mensagens secretas que estão na palavra de Deus. O próprio Deus, inspirando o apóstolo Paulo, que deu todo o entendimento para Paulo, ele monta mensagens secretas para o nosso tempo. Ele permite que a gente possa remontar peça por peça do contexto no qual Paulo escreveu as cartas, que é um contexto de transição de alianças, aí a gente interpretar as palavras do apóstolo Paulo naquele contexto, sem invalidar o contexto no qual foi escrito as cartas. Paulo escreveu as cartas num contexto onde tinha templo de pé, num contexto onde tinha pessoas pregando salvação por obras da lei, não por qualquer tipo de obra, por obras da lei. Paulo pregava salvação por obras. Obras da lei? Não, obras da fé. Ele pregava salvação por obras da fé. Obras da fé, quem pratica, recebeu a graça de Deus. Quem recebe a graça de Deus, recebe a graça de poder guardar os mandamentos de Deus. Falhou, se arrependeu, você tem um sumo sacerdote nos céus. Mas isso é a verdadeira graça de Deus. É o que Pedro fala. Pedro inicia sua carta falando da graça. No final da carta ele fala, essa é a verdadeira graça de Deus. Então você olha para o final da carta e olha para o começo da carta e olha para o final, ele está falando de uma verdadeira graça. E no decorrer da carta, no meio dela, você vai ver que Pedro fala dos mandamentos de Deus, de coisas que nós temos que praticar, de pessoas que foram chamadas, receberam do Espírito, receberam os mandamentos, mas acabaram se esquecendo dos seus pecados anteriormente purificados, e Jesus purifica pecados na cruz. Abandonaram o reto caminho do Senhor, e Pedro não disse, não tem na fala de Pedro as coisas que os calvinistas falam. É porque eles nunca foram salvos. Receberam purificação dos seus pecados. Acorda. Receberam o mandamento do Senhor. Se extraviaram do reto caminho. Pedro não disse, mas é porque nunca, na verdade, nunca foram salvos. Eles se enganaram.
Essa fala maligna está na boca de calvinistas e até de contradizentes que dizem eu não sou calvinista, mas prega que o homem não perde a salvação. E quando olha para esses textos, fala, mas na verdade eles nunca foram salvos. Você mostra, na verdade eles nunca foram salvos. Você mostra, na verdade eles nunca foram salvos. É um chip, um negócio na cabeça que a pessoa não sabe falar outra coisa. Como que um homem que recebeu eu fico até bravo. Como que um homem recebeu purificação dos seus pecados na cruz? Abandonar o reto caminho do Senhor, os mandamentos, e vai dizer que não foram salvos. Foi salvo ou não foi uma pessoa dessa? Claro que foi salvo, perdeu a salvação. João fala que tem pessoas que não têm a vida eterna permanente em si. Se João cresce que uma pessoa recebe a vida eterna e não perde, ele jamais poderia falar de pessoas que não têm a vida permanente em si. Nós temos a vida eterna, porque nós temos Cristo, a promessa dele e tudo. Se nós morremos sendo pessoas que vamos estar com Cristo, vamos sempre nos arrepender de falhas que nós vamos cometer, mas reconhecer o Senhor, não se desviar do caminho, nós temos a vida eterna. E quando a gente morrer, selados com o nome do Senhor, nós somos dele. Mas aqui nesse tempo, a gente pode perder a vida eterna. Então a gente pode não ter a vida eterna permanente em nós. Isso não anula a soberania de Deus de maneira nenhuma. Pelo contrário, mostra a justiça de um reino justo, de um reino onde vai ter julgamentos justos. Entende, irmãos? E olha que ainda nem li Romanos 4, meu Deus. Enfim, valeu a pena essa explicação, valeu? Então nós estamos falando da graça, verdadeira graça, fé, obras da lei. Vamos ler aqui Romanos, eu vou explicar para vocês alguns pontos. Paulo diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Um ponto aqui. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Aqui Paulo vai falar que Abraão não foi justificado por obras. Não está escrito obras da lei. Assim como em Efésios não está escrito obras da lei. Mas o contexto, no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 3, e no decorrer da fala, Paulo está falando das obras da lei. Não precisa estar escrito obras da lei em todos os lugares. Abraão, pai da fé, que ele vai mostrar aqui e tudo mais, esse assunto surgiu por causa de Romanos 3, 27. Lembra que ele fala? O homem é justificado pela lei da fé. E ele está explicando aqui o que é a lei da fé. Quando você vai ver o que é a lei da fé é muito mais do que você imagina. Não é só a graça. A minha graça te basta. Pecou? Minha graça te basta. Não precisa guardar os mandamentos para ser salvo. Aliás, eles são pesadíssimos. Quando você tenta guardar, você vai ver que você não presta, aí vem a minha graça. Então, até o fim da vida, a minha graça. Ou seja, você vira um relaxado. Além de contradizente, você vira um relaxado. Porque a graça de Deus te basta, não é? Irmãos, graça de Deus não é nada disso que o calvinismo ensina. Nada. Eles ensinam um lado da moeda só e ainda torcido. Quando Deus veio até você, ele não veio porque você era bom ou mal, fez obras boas ou más. Ele veio até você pela palavra e te chamou. Uma vez que você conhece os mandamentos de Deus, conhece como você tem que andar diante dele, é a graça de Deus sobre você. Ele está te chamando para um reino consciente, aonde vai te colocar para julgar outras pessoas. Como é que você vai aplicar um julgamento em pessoas que poderiam ter sido salvas por Deus, mas Deus não quis salvar, sendo que elas eram pecadoras assim como você? Como é que você vai amar uma pessoa dessa como a si mesmo? Você não queria que isso acontecesse com você. Você não queria que o seu vizinho fosse salvo e você não, porque Deus quis salvar o seu vizinho e não você. Sendo assim, como que você vai amar o seu próximo como a si mesmo? Como Deus vai mandar você amar o seu próximo como a si mesmo se ele mesmo não amou? Então essa mensagem é bonita para quem é calvinista, para quem se acha eleito. E como que você vai aplicar um julgamento justo na humanidade? Se Deus estaria revelando o seu evangelho dessa maneira, como seria justo? Então Deus não está falando nada disso. O que Paulo está falando aqui, ele está combatendo obras da lei, contexto bíblico. Mas as obras da fé, se você não fizer, irmão, obras da fé, o que é obras da fé? É a graça de Deus. Ele vai te dar graça para você poder guardar os mandamentos de Deus. Ele vai ter que te ver lutando contra a carne. Aliás, você pode ser salvo se você não lutar contra a carne? Não pode. E lutar contra a carne é guardar os mandamentos de Deus. Lutar contra a carne é fé. E tudo isso está sendo explicado em Romanos. Então, o que Romanos está fazendo na mão de calvinistas?
usando só textinhos isolados para sustentar suas doutrinas malignas? Negativo. Verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, faz obras, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também, que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem atribui justiça, independentemente de obras. Não está escrito obras da lei de novo. Mas vamos continuar lendo? Aí Paulo vai citar o texto que estava em Salmos. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Aí olha a pergunta do apóstolo Paulo em relação com o que ele falou antes de ser justificado por obras ou não. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aí Paulo vai responder o que é o certo. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ponto. Dá uma parada aqui. Paulo está falando de circuncisão. Está falando de circuncisão? Circuncisão é a primeira obra da lei que você pratica para entrar em todo o ciclo. Agora, esse é o contexto. Paulo não está falando aqui, irmãos, vocês estão pensando que vocês têm que guardar os 10 mandamentos para ser salvo? Vocês são salvos pela graça. Paulo não está olhando para um grupo de pessoas naquela época, pregando assim, nós temos que fazer as boas obras para ser salvo, não por causa do sacrifício de Cristo, mas por causa das nossas boas obras. Jesus veio morrer pelos pecados, mas não é isso, na verdade, o que nos salva. O que nos salva são as nossas obras. Aí Paulo viu isso e falou, meu Deus, vocês não entenderam nada. Ninguém é salvo por obras. Vocês são salvos unicamente pela fé. Esse é o que os calvinistas ensinam. Mas Paulo não está ensinando isso. Paulo está ensinando que o homem não precisa ser circuncidado, entrar na primeira aliança, participar de tudo o que a lei mandava participar para ser justificado uma vez que veio Cristo. Por isso que em Gálatas ele explica que as obras da lei, não precisa estar escrito obras da lei em todos os textos, olha o contexto, circuncisão é obras da lei. Por isso que Paulo fala em Gálatas que as obras da lei, elas mostram o pecado para a pessoa, mostra que a pessoa está debaixo do pecado, as obras da lei mostram isso, e também serve de aio para conduzir as pessoas a Cristo. Mas vindo Cristo, não estamos mais debaixo de aio. Agora o homem vai ter que praticar obras da fé para ser salvo. Mas e a graça de Cristo? A graça de Cristo é essa. Ele vai te perdoar, vai mostrar o que você faz de errado, e agora ele vai dar para você a oportunidade de fazer o que é certo, para você ser salvo. Se ele não te dá essa oportunidade, se ele não envia Cristo para morrer na cruz, para ser o seu intercessor durante toda a sua vida, você iria fazer o quê? Nada. Mas você tem responsabilidade. Está na tua mão, não está só na mão de Cristo. Se depender dele, ele salvaria todos, mas ele não quer salvar um exército de robô. Ele quer salvar um exército de pessoas conscientes. Vamos continuar na parte número 12.